governo Lula, o que está acontecendo no Palácio do Planalto. Ontem ela chegou, toda poderosa, Gleisi Hoffmann, nova ministra da articulação política do governo, e ela fez questão de, no discurso, fazer um gesto a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que foi alvo de ataques, vindos dela, inclusive, por causa da política econômica. E ontem ela fez questão de falar que estará ao lado dele, trazendo já aí esse conteúdo para acalmar os mercados. Vamos assistir. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução aos programas de governo que você coordena e que foram, com sua competência, rapidamente restabelecidos em 2 anos. Juntos, e somente juntos, seremos capazes de reacender a esperança e atender às justas expectativas da população. Muito boa a cara do Fernando Haddad na hora que ela fala e ela olha para ele. Aí ele depois falou assim, bem baixinho, pareceu... Obrigada. Você sabe que quando terminou essa posse, aí o Fernando Haddad estava saindo e aí tinha um grupo de jornalistas, aquele famoso quebra-queixo que a gente fala, né? E aí numa pergunta foram questionar o ministro sobre isso, né? O que você achou do recado da Gleisi para você e tudo mais? Aí ele deu só um sorrisinho e respondeu assim, só melhora, só melhora. Eu agradeci. Aí depois falou assim, mas em referência à fala dela ao senhor, a fala dela ao senhor, né? O que o senhor falou? Ela falou lá, você falou o seu nome. Aí ele virou e falou assim, eu agradeci, não agradeci? Achei bom. E deu um sorrisinho. Foi claro, assim, o recado? Mais claro impossível, né, Josias? Foi bem claro ali, né? Olha, Fabio, você sabe que os especialistas sustentam que a personalidade humana fica pronta aos 5 anos de idade. E, então, a dissimulação já está feita, mesmo que não tenha tido a oportunidade de se manifestar. E a política é uma dessas atividades em que quase todas as pessoas são outras pessoas. A Gleisi Hoffmann está exagerando na pantomima, né? Ela exagera nessa solenidade, ela exagerou demais. E o Lula é avalista dessa encenação. E ele está assumindo grandes riscos. Aí, nesse discurso de estreia, a Gleisi, agora nova coordenadora política do Planalto, acena para aliados do Centrão, se coloca a serviço dos antagonistas, não só o Fernando Haddad, mas também o Rui Costa, o chefão da Casa Civil. Ou seja, a Gleisi soou nesse discurso como ex-Gleisi, uma personagem muito diferente daquela que ateou fogo à própria sucessão na presidência do PT. E o Lula espera que entre essas duas Gleisis exista espaço para o surgimento de uma terceira, uma pessoa que seja capaz de chegar a um meio termo com o Edinho Silva. O Edinho é predileto do Lula para assumir o comando do PT, foi torpedeado numa reunião na casa da Gleisi na semana passada, com a presença, aliás, do Lula, se declarou indignado, mas foi à posse da Gleisi. Estava lá, abraçou, deu beijinho, e nessa terça-feira o Edinho se reúne com a Gleisi. Ao levar para dentro do Palácio do Planalto alguém que dificulta, que reluta em abrir mão de poder no partido, o Lula criou uma espécie de esfinge, uma esfinge palaciana. E o Edinho, submetido a uma ameaça do tipo decifra-me, eu te devoro, ele, meio que escorado ali nesse respaldo presumido do Lula, ele dobra a aposta, é como se ele dissesse para a Gleisi, antes de me devorar, eu te decifro. E o pessoal do Edinho, Fabio, está identificando por trás dessa resistência da Gleisi em abrir mão do poder que ela acumulou no PT, um interesse em manter um controle sobre as arcas do partido. Então, o risco que o Edinho está correndo hoje, ao chegar, ou se chegar, num eventual armistício com a Gleisi, é o de assumir a presidência de um partido, de uma superestrutura partidária, sem dispor da chave do cofre.
Então, nessa briga, o Lula tem muito a perder. Ele pode entrar com a cara, se ele não interromper rapidamente essa sensação de que um certo líder de uma antiga frente ampla já não é visto como um líder certo nem dentro do seu partido. Então, uma trégua hoje no PT se tornou vital para o Lula. Não se sabe até onde vai essa benevolência da Gleisi com o Haddad, essa disposição para trabalhar junto com o Haddad, com o Rui Costa. Agora, o primeiro teste é o comportamento dela dentro do partido. Então não dá. São duas pessoas muito diferentes. Essa aqui, Botafogo no PT e no governo soa dócil, amistosa, colocando a sua capacidade de articulação a serviço de antagonistas internos, domésticos. Então são duas personalidades conflitantes. É preciso ver qual vai prevalecer, Fabiola. Vamos lá, o Sakamoto. O Haddad, claro, foi educado ali ao dizer, não, eu agradeci, tá tudo bem. E aí ele diz que só melhora. Você acha que a Gleisi no governo, esse discurso dela, será cumprido nos bastidores também? Gleisi vai aceitar com mais tranquilidade o que é colocado pelo Haddad para a política econômica do país? Eu acho que ela vai cumprir tarefas que forem colocadas pelo Lula, Fabiola. A questão, na verdade, eu acho que nunca é a Gleisi, é o Lula, né? A fonte de poder e a decisão final vai ser dele, assim, sabe, das coisas, né? A Gleisi, ela assume tarefas, né? Ela assumiu ao longo da sua carreira política tarefas, né? Ou com a Dilma, ou com o PT, e agora com o Lula. E a Dilma, presidente do PT, era diferente da Dilma, ministra da Casa Civil da Dilma, né? E da Gleisi. Então, é uma coisa que acho que isso, na verdade, varia de acordo com a necessidade que o governo vai querer dela. A Gleisi foi colocada, como eu até já comentei aqui, como uma espécie de terceira margem do rio, nesse intrincado quebra-cabeça de duas peças, que é a política e a economia do governo, né? Ou seja, o grupo liderado pelo Haddad e o grupo liderado pelo Rui Costa. Por uma primeira visão, as pessoas diriam, a Gleisi vai se aliar ao Rui Costa. E aí o pessoal no Planalto disse para mim, né, como eu já falei aqui, que não vai, que isso aí, pessoas próximas a ela, né, pessoas do Planalto falaram, não, não existe um alinhamento automático com o Rui Costa, né, bem pelo contrário. É interessante, porque o Lula, ao invés de poder de agir nesse embate, né, da área política e da área econômica do governo, ele preferiu colocar um outro nome para tentar mudar esse centro de disputa, assim, né, e criar, na verdade, uma forma de reduzir o impacto dessa disputa, mas a disputa existe. Né? É claro que todos os envolvidos vão ter que engolir seco, né? É claro que tem posicionamentos anteriores de todos os envolvidos nisso aí, e eles vão ter que engolir seco. Agora, a capacidade da Dilma de articular, de fazer essa articulação dos interesses do governo com o Congresso Nacional, com outros poderes, e eventualmente até ajudar na articulação interna do Palácio do Planalto, uma vez que os ministros palacianos se reúnem com o Lula sistematicamente, né, ao contrário de outros ministros, vai se dar na mesma proporção da liberdade que o Lula der para ela. A princípio, eu acredito que o Lula, como o Lula confia bastante na Gleisi, é capaz de dar uma liberdade ampla. O que, na verdade, tem sendo visto de forma positiva, porque para o Congresso, enquanto o Congresso reclama, inclusive os partidos, o próprio MDB, outros partidos que também ficaram de fora, reclamam, não, o Lula não deveria ter dado articulação para o PT. Outro lado, tem muita gente no Congresso também falando, bem, deu para alguém que está mais próximo do Lula, inclusive, que estaria mais empoderada para liberar a emenda e para fazer articulação. Porque um dos grandes... E a Dilma e a Gleisi, né, ela chegou e falou no discurso dela que ela vai cumprir acordos e tudo isso mais. E isso é uma coisa que o Congresso acha importante. A pessoa que vai fazer o acordo, a articulação institucional, promete emenda, promete isso, promete cargo, promete aquilo outro, depois volta para o presidente fala, não vou dar nada disso, a pessoa volta e tá com cara de tacho, pode ser a pessoa mais legal do mundo, mas o Congresso começa a olhar e falar assim, essa pessoa aqui, ela não tem poder, tá esvaziada de poder.
Então, pelo menos a Glaze está sendo apresentada com alguém próximo ao poder, próximo ao Lula, sabe, da confiança do Lula completa e que chega com o poder. Concordo com o Josias, você tem várias questões que precisam ser resolvidas no PT com relação às estruturas de poder, principalmente da tesouraria, né? E com quem fica, vai ficar com o grupo anterior, vai ficar com o novo presidente, o Edinho ainda é o favorito para liderar o PT. Né, tinha o apoio do Lula, né? Como é que fica isso? Agora, no Congresso Nacional, eu acho que pode dar certo. Se o Lula entregar a ela real capacidade de fazer acordos, né? A relação com o Congresso vai melhorar bastante, né? O próprio Padilha não conseguia. O próprio Padilha, muitas vezes, tomou muito na cabeça, porque prometia uma coisa e depois não conseguia cumprir. Bom, eu tô